Assista mais de 2.000 canais e mais de 48.000 conteúdos entre futebol, filmes e séries atualizados diariamente. E o que é melhor, sem pagar mensalidades. Com a Red Max TV, você terá acesso ilimitado a tudo isso e muito mais. Receba o aparelho no conforto de sua casa com frete grátis. Com o sistema Red Max já instalado no aparelho. Fique livre de mensalidades e curta todos os canais da TV aberta e fechada. O Red Max não precisa de antena nem de instaladores. Você só vai precisar de acesso à internet, aí basta conectar a sua TV ao aparelho e pronto. Agora você nunca mais vai perder um jogo do seu time de coração com o Red Max. Red Max, o melhor do cinema e TV na sua casa. Globo Esporte, oferecimento betnacional.com. Boa tarde, gente, tudo bem? Hoje tem o terceiro episódio da série Penta em 5 atos, com aquela virada nas quartas contra a Inglaterra. Tem também a derrota em casa que deixou o Botafogo na zona de rebaixamento. E começamos com o Fluminense, que enfrenta o América Mineiro amanhã ao vivo na Globo, depois de Pantanal. O adeus está cada vez mais próximo. O contrato de Luiz Henrique com o Betis da Espanha começa a valer no dia 1º de julho. Assim, a despedida do atacante deve ser no jogo contra o Botafogo, no próximo dia 26 de junho. Também para esse clássico está previsto o retorno do Fred. O atacante foi a novidade no treino de ontem. Ele não joga desde o dia 11 de maio, por causa de um problema no olho. Faltam pouco mais de 30 dias para a aposentadoria do centroavante, marcada para o dia 21 de julho. E como em breve a despedida vai ser em dose dupla, o clube também planeja contratação em dose dupla. Nós estamos em busca aí de pelo menos uns 2 jogadores, especialmente que a gente vai ter o encerramento da carreira de um ídolo, que é o Fred, e a saída do Luiz Henrique no início de julho. Antes disso, o Fluminense precisa pensar na partida contra o América Mineiro. Fernando Diniz tem desfalques por suspensão. David Braz foi expulso. John Arias e André levaram o 3º cartão amarelo. Só que o treinador também vai contar com retornos importantes para o duelo de amanhã à noite. Ganso cumpriu suspensão contra o Atlético Goianiense e está liberado para voltar. Matheus Martins também fica à disposição, depois de servir à seleção sub-20. E Nino, recuperado de lesão na coxa, pode aparecer entre os relacionados. É uma notícia aí, ó. O Flamengo está perto de fechar com o Everton Cebolinha, ex-Grêmio. O Benfica, de Portugal, já aceitou negociar por cerca de 74 milhões de reais. Seria um ótimo reforço, né, para o começo de trabalho do novo técnico. Dorival Júnior dando o primeiro treino no Ninho do Urubu. Isso depois de se apresentar em Porto Alegre na sexta, estrear no sábado e no mesmo dia, já ter que explicar a primeira derrota dele nessa terceira passagem pelo clube. Um momento como esse, em que algumas derrotas acontecem, você ficar apontando seria muito fácil, muito simples para todo e qualquer profissional. O técnico comandar o time à beira do campo antes mesmo de treinar é mais um item na lista de novas experiências que o atual Flamengo está vivendo. Já são 5 derrotas em apenas 11 rodadas. Ano passado, quando perdeu pela 5ª vez em 13 jogos do Brasileirão, os rubro-negros ocupavam a 5ª colocação. Em 2020, com o criticado Domenech, o Flamengo só sofreu a 5ª derrota na 20ª rodada, ou seja, a primeira do segundo turno. Desde que esse elenco foi montado em 2019, a equipe não ficou tanto tempo na parte de baixo da tabela. Amanhã, se perder para o Cuiabá, vai terminar a rodada entre os 4 últimos. A capacidade e as qualidades de um elenco como esse, ninguém discute. Agora, algo está faltando. E nós temos, naturalmente, que ter a percepção e a condição de, avaliando, detectando, você poder atacar o problema e fazer com que encontremos um novo caminho. Havia 7 anos que o Flamengo não perdia 3 vezes seguidas. Nessa sequência de derrotas para o Fortaleza, Bragantino e Internacional,
um desfalque pesou bastante. Arrascaeta, nas 2 últimas semanas, esteve com a seleção uruguaia e ficou bem longe de toda a confusão. Para quem não lembra, ele deixou o Fla-Flu mancando. Mas ontem se apresentou ao novo chefe e participou da atividade com o grupo. Retorno saudado pelo clube nas redes sociais, em português, espanhol e até em inglês. Dorival Júnior tem praticamente todo o elenco à disposição. No Beira-Rio, optou por escalar uma equipe experiente, com os retornos do Diego Alves, do Davi Luiz e do Felipe Luiz. Nas substituições, também utilizou os trintões Diego Ribas e Marinho. Não é nem a questão da experiência em si, mas é a questão da mudança de comportamento que nós apresentamos e que vem sendo mostrado. E o que vem sendo mostrado não é bom, senão ele próprio não estaria de volta. Aliás, é a única experiência rubro-negra que se mantém intacta há 4 temporadas. Ter ao menos 2 treinadores diferentes por ano. De 2019 para cá, Dorival é o 7º técnico contratado pelo Flamengo, que tenta, com soluções antigas, reencontrar um novo caminho. O momento é positivo para se chegar ao Vasco. Time invicto na Série B depois de 12 rodadas, 2 vitórias seguidas, a mais recente delas em cima do líder Cruzeiro. Torcida animada. É o cenário que Maurício Souza vai encontrar hoje para o primeiro treino como novo comandante vascaíno. A estreia acontece no sábado, no jogo contra o Londrina. Será a primeira vez de Maurício, 48 anos, como técnico efetivo de um time profissional. O Maurício Souza trabalhou com o Zé Ricardo. Acho que foi a melhor alternativa que o Vasco achou. Ele pensa como o Zé Ricardo. Então, teoricamente, ele vai dar sequência a um trabalho que tem dado certo. Maurício já até comandou interinamente o Flamengo algumas vezes, mas a experiência ali na beira do campo vem da base. O Flamengo foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior e do Brasileiro Sub-20. E como no Vasco, vários jogadores criados na base do clube estão no elenco, inclusive alguns são titulares, a notícia da contratação de Maurício Souza é ótima para esse pessoal. No total, esse ano, 13 jogadores formados no clube já foram utilizados entre os profissionais, tudo sob a liderança do quarentão Nenê. E como tem dado certo, Maurício Souza vai precisar manter essa mistura bem equilibrada. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul concluiu o inquérito em que investigava se o Rafael Ramos, do Corinthians, havia proferido ofensas racistas ao Edenilson, do Internacional. O lateral português foi indiciado por injúria racial. Agora, o Ministério Público Gaúcho decide se o caso segue ou é arquivado. Mundial de Natação Paralímpica em Portugal. Só 2 dias de competição e o Brasil já soma 13 medalhas. Foram 6 no segundo dia, 2 de ouro. E o destaque foi um menino de apenas 16 anos. Samuel Oliveira foi campeão tanto nos 50 metros costas na classe S5, quanto no revezamento 4 por 50 metros livre misto. Depois do intervalo, o fim de uma incrível sequência de 233 jogos e o golaço do Avaí, que amplificou as vaias ao Botafogo, que agora está na zona do rebaixamento. Juventude e Santos abrem hoje a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo às 9h30 da noite, ao vivo no Sport TV. A rodada anterior terminou com Botafogo e Avaí. O Avaí venceu, saiu da zona de rebaixamento e deixou o Botafogo por lá. Como mandante, o time do português Luiz Castro tem apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas. Foi a 4ª derrota seguida do Botafogo e isso azedou de vez o humor da torcida. Crise na relação. Não para brigar, para mandar embora. Vamos acertar aqui, para chegar ali na frente a gente ficar feliz. É desse jeito que o Botafogo tá. Foi uma noite de protestos no estádio Newton Santos. A paciência da torcida do Botafogo terminou ainda durante o jogo. As vaias começaram assim que acabou o primeiro tempo. Os jogadores do Botafogo não quiseram dar entrevista após a primeira etapa. Do lado do Avaí, quem parou foi o Kevin, para falar de uma coisa que o botafoguense não queria ouvir. Então, a famosa lei do ex, né? Kevin foi jogador do Botafogo entre 2020 e 2021. Kevin!
cobrança perfeita de falta no final do primeiro tempo. Este foi o único chute do Avaí nos 45 minutos iniciais. O Botafogo teve 2 chances claras na primeira etapa. Primeiro com o Chay. E depois com o Erisson, que perdeu cara a cara com o Douglas. Bola enviada para o Erisson, saiu o goleiro, defendeu Douglas! Na volta para o segundo tempo, as vaias continuaram. Olha, passe para trás é proibido no Nilton Santos. Está decretado pelo torcedor. A partir do momento que o resultado fica adverso a terminar a primeira parte, já sabíamos que não podia. Ninguém gosta desse resultado. Portanto, acho normal aquilo que acontece e a pressão que põe em cima de nós. Estão no direito deles. O Botafogo pouco criou no segundo tempo. E à medida que o tempo passava, aumentava a irritação dos mais de 12 mil torcedores que foram ao estádio Nilton Santos. Teve até grito de olé, mas para troca de passes do Avaí. A esperança botafoguense veio nos minutos finais. Escanteio para o Botafogo. O goleiro Gatito foi para a área. A jogada continua, Chay é derrubado. Dá no Chay, a condição é legal, Gatito segue na grande área, Chay é derrubado, falta! E Bruno Silva leva cartão vermelho. Na cobrança de falta, Gatito continuou lá na área, mas não deu em nada. Chay levantou fechado, dá um tapa, Vladimir de mão trocada. A única coisa que temos para fazer é continuar trabalhando do jeito que a gente vem, melhorar se tiver que trabalhar mais. No início do trabalho do técnico Luiz Castro, a torcida chegou a viver momentos de euforia, com uma sequência de 8 jogos de invencibilidade. Mas esta foi a 4ª derrota seguida no Campeonato Brasileiro. E com este resultado, o Botafogo entrou pela primeira vez na zona de rebaixamento. Eu reafirmo aquilo que disse, não vendo ilusões. Lutamos para ficar na Série A. O futebol é isso. O treinador que está é o pior do mundo. Se viesse o outro, estava a ganhar os jogos todos. E vai ser sempre assim. O futebol é isso. O futebol vive disso. Existe uma luz no fim do túnel. E eu estou acreditando nessa luz. Só que o Luiz Castro encontrou outra coisa no fim do túnel. Sou o único culpado desse fracasso. Não acho que tenha forças para superar isso. Essas foram as palavras do Advíncula, lateral do Peru. Ele ficou arrasado depois de não se classificar para a Copa. Já no Catar, Austrália e Peru decidiam a penúltima vaga. Depois de um empate em 0-0 no tempo normal, o jogo foi para a prorrogação. O Peru chegou pertinho de vencer. Tentou de cabeça na trave! Continuou 0-0. E aí, pênaltis. O Galese, goleiro peruano, defendeu a primeira cobrança. Mas o Advíncula errou o terceiro pênalti. Tudo igual de novo. E aí, cobranças alternadas. Uma para cada e não pode perder. Mabiel fez para a Austrália. E o Valera foi bater o dele. O goleirão australiano caprichou na catimba. É braço para cima, pula para o lado, para frente, parecia um boneco do posto. Deu Austrália! E o Redman havia entrado no fim da prorrogação apenas para disputa de pênaltis. Manda cartilha que nós, repórteres e jornalistas, sejamos imparciais, que mantenhamos a compostura independentemente do momento. Bem diferente do que fez o Tony Armstrong, repórter australiano que estava nas ruas de Melbourne trabalhando. Acredite se quiser. Ele foi pra galera, teve a manta roubada, foi atrás da manta, recuperou a manta e com ela nas mãos, empolgadíssimo, se despediu gritando: Austrália na Copa do Mundo!